Graça e paz a todos, amém? Alegria estarmos aqui mais uma vez e podemos falar do amor de Jesus. Sempre é bom nós ouvirmos falar do amor de Jesus, porque o amor de Jesus é inesgotável, ele não tem fim. Aleluia! Amados, abra as Sagradas Escrituras lá em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 15. Nós vamos continuar uma extensão daquilo que nós começamos pela manhã. Pela manhã nós ajustamos algum foco, ajustamos o foco, ajustamos alguns pontos concernente à nossa vida devocional, no tocante à oração. E nós vamos dar continuidade sobre este assunto, principalmente no que tange ao tema sobre o louvor. A importância de um louvor que faça sentido, tanto aos olhos de Deus, como também para nós. Da mesma maneira que nós tivemos essa importância de ter um devocional que fizesse sentido. E o tema desta ministração é: em tudo dai graças. Vamos ler o texto. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Obrigado, Jesus, porque essa é a tua vontade para conosco, e em tudo nós queremos te agradecer. Ensina-nos, Senhor, capacita-nos no entendimento do porquê devemos dar graças a Ti em cada e em toda situação. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Pela manhã, eu falei a respeito e comecei o sermão com uma pergunta, né? É possível que nós tenhamos o nosso devocional de uma forma em que nós possamos evidenciar o prazer mais do que o dever? E a resposta foi sim. Agora, permita dar continuidade a essa outra linha de indagação. É possível alguém conseguir manter uma vida constante de ações de graça? Vou repetir, é possível alguém conseguir manter uma vida constante ações de graças? A resposta é que, além de ser possível, é necessário. Hoje você vai aprender o porquê e por que você deve manter uma vida constante de ações de graça na presença de Deus. E nós vamos explicar as razões, né, de manter essa vida contínua, inclusive naquelas ocasiões que nos parecem ser desfavoráveis. Diga assim, inclusive naquelas ocasiões que aparentam ser desfavoráveis. E aí é nesta condição que você deve dar graças. É justamente, porque, irmão, dar graça quando está tudo bem é fácil. O difícil é dar graça quando nós não vemos uma aparente vitória, não vemos uma situação que parece ser confortável em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E da mesma maneira que eu mostrei para os irmãos pela manhã, que se por um lado nós estamos sentindo que a nossa oração tem se tornado mecânica, então isso serve como um alarme, como um sinal para nos indicar que alguma coisa precisa ser melhorada. Da mesma forma, irmão, quando as ocasiões desfavoráveis surgirem e tivermos dificuldades para agradecer, então isso também nos servirá de sinal ou alarme para indicar que naquele fator, naquela área que nós não estamos dando graças, porque a situação está desfavorável, nós não temos a vida totalmente rendida na mão de Deus como Ele gostaria. Aleluia, glória a Deus. E o que me chama a atenção é aquela evidência naquele episódio, onde Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se apartava do mal, um homem que realmente tinha um segundo coração de Deus, quando em tudo ele foi provado, quando naquele momento em que o inimigo achou que conseguiria extrair da boca de Jó uma reclamação, uma murmuração, naquele momento Jó louvou a Deus. Irmão, ali já foi a vitória. A vitória aconteceu naquele momento, porque ele conseguiu, do momento de maior angústia da vida dele, extrair
louvor e adoração genuína a Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Mas vamos lá pelo texto, né? Nós começamos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e esses textos, eles estão conjugados, eles estão colocados em uma ordem coerente, que nos levam ao entendimento do porquê nós devemos dar graças a Deus por tudo. Ele começa dizendo assim: evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. O que isso tem a ver com adoração? Isso tem muito sentido, e eu vou explicar por quê. Porque a disposição em fazer o bem e a atitude de agir assim, através do nosso comportamento, é o que define o nosso espírito alegre. É o que mostra que nós estamos abençoados, cheios de graça para qualquer situação. Então, amado irmão, se alguém vem e lhe ofende, alguém vem e lhe provoca o mal, e então, em resposta a isso, você pratica o bem para essa pessoa, você tem a disposição para reagir com o bem, você está mostrando que o teu espírito está alegre, que o teu espírito está preparado, que o teu espírito é amadurecido o suficiente para que possa receber e reter a bênção de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então, o que eu quero te explicar neste momento é que esta disposição de estar sempre disposto a oferecer o bem a despeito de qualquer tipo de atitude que nos façam, é que nos serve como uma chave espiritual para abrir as portas, a fim de que coisas boas nos aconteçam. Aleluia. Diga assim: a disposição de estar sempre com o espírito alegre, sempre disposto a fazer o bem, é a chave espiritual para que bênçãos de Deus sejam liberadas. Você está comigo nisso? Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí, se nós pensarmos do ponto de vista racional, parece que não faz sentido, porque isso é um sentido espiritual. Deixa eu explicar. Alguém pode dizer assim: agora, por que se deve dar como resposta o bem quando se recebe o mal? Já que aquele que pratica o mal, além de não merecer o bem como retribuição, ainda vai entender que esta ação que eu faço é uma maneira de que ele foi bem sucedido na ação que ele praticou, e vai ainda reforçar o comportamento, porque ele continue praticando ainda mais mal. Não é assim? É assim que a gente pensa. Eu pratico bem, alguém me retorna como mal. Eu vou lá e, em resposta disso, eu continuo praticando bem. Você fica pensando assim: mas ele não merece esse bem que ele praticou. Sim, meu irmão, não tem nada a ver com ele, tem a ver com você. Presta atenção aí. Porque ele vai dizer assim: bom, se eu já pratiquei o mal, deu certo, eu vou aplicar o golpe de novo. É assim que as pessoas pensam, é assim como o mundo pensa. Mas não temos que pensar como esta pessoa, nós temos que pensar como Deus pensa nesta ocasião. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. E lá no versículo 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diga comigo assim: vence. Diga mais alto: vence o mal com o bem. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se alguém vem e pratica o mal, e me vem no coração o sentimento, a emoção de poder revidar também, dando-lhe o mal tal qual ele me colocou, né? Olho por olho, dente por dente, esta é a sensação. Mas se naquele momento, no lugar de fazer isso, eu pratico o bem a esta pessoa, no mundo espiritual está dizendo que eu fui o vencedor. Você está me entendendo? Vença o bem com o mal. De que forma, pastor? Mostra que apesar das ações daquele que pratica o mal contra mim, elas não conseguiram me vencer, mover o meu caráter, mover a minha posição em Deus. E porque eu permaneci na posição de Deus, na posição em Deus de praticar o bem, algo espiritual de bom vai ser liberado. Glória a Deus. Porque o diabo tenta te provocar com o mal.
O diabo tenta fazer com que você seja atacado pelo mal, através de uma ofensa, através de uma injustiça, através de qualquer situação que seja ruim. E por que ele faz assim? Porque você, meu irmão, tem uma fonte, você tem uma fonte de bondade. Posso ouvir um amém? Então, quando vem a ofensa, o propósito de Satanás não é só te prejudicar. O propósito de Satanás é estancar esta fonte de bênção. Porque a partir do momento em que você permite que a amargura entre no teu coração, que o ressentimento, que a mágoa, ou que você revide com outra atitude que seja tão maldosa quanto aquela que a pessoa te ofereceu, ele conseguiu fechar a sua torneira. E a partir daquele momento, as bênçãos de Deus estão estancadas na tua vida. Então, se o diabo, usando qualquer pessoa, vier lhe provocar o mal, não permita que ele venha trancar o teu manancial de bênção. Continue fazendo o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. É o que diz a palavra. Você está comigo nisso? Glória a Jesus. Uau, aleluia, aleluia. E outra coisa importante, irmão, você é responsável pelas tuas ações. As ações daquele que praticou, ele vai prestar conta para Deus. Então, a ação que a pessoa te praticou não tem nada a ver com você. Tem a ver com ele e Deus. A prestação de contas será dele com Deus. Agora, a tua resposta, o comportamento que você vai dar a esta ação, isso sim, compete a você prestar contas a Deus. Aleluia. Posso ouvir amém? Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, existe um raciocínio utilizado muito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, desculpe, na época dos apóstolos, chamado como estoicismo, que apresentava que existia uma razão universal e divina que regula tudo que existe de acordo com a fé e a ligação do indivíduo com Deus. E que, portanto, sempre será de nossa plena responsabilidade o livre-arbítrio a permissão para que esta situação afete ou não esta minha convicção. Ou seja, a partir do momento que você entende que a tua vida está nas mãos de Deus, nada vai acontecer contra você ou sobre você por acaso, porque Deus está no controle. Aleluia, glória a Deus. E aquilo que você interage, da forma como você se comporta, é que vai liberar esta bênção ou não liberar essa bênção de acordo com o seu procedimento. Portanto, deixa aqui te dizer uma coisa muito importante. Meu irmão, se alguém vier fazer alguma coisa contra você, não saia da sua posição de bênção. Não saia da sua posição de vitória. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, Mateus 5,39, não resistais ao perverso, a qualquer que te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Portanto, aquilo que o outro pratica contra você, em nada justifica a perda do seu bom senso, o do seu controle, ou do seu livre-arbítrio, em razão àquilo que é certo para ser feito. Você sabe o que deve fazer. E Deus te deu essa coordenação, Deus te deu esse comando de que você venha fazer as coisas certas. Ele não te deu condições para que você faça as coisas erradas porque o outro está fazendo. Não, Ele te mandou e te continua mantendo você a fazer aquilo que é certo na presença de Deus. Amém? Até porque, irmão, preste comigo, preste atenção. Diga assim comigo, quem pratica o mal, prejudica só a si mesmo. Glória a Deus. Vou repetir. Quem pratica o mal, prejudica a si mesmo. Então, se as pessoas estão praticando o mal, elas estão acumulando ira sobre si. Mas isso não te dá direito de você fazer a mesma coisa. Pelo contrário, como você quer ser um cumulador de bênçãos, aleluia, alguém que vai reter as bênçãos de Deus sobre a sua vida e mantê-las, então você pratica só aquilo que é bom. Quando você pratica só aquilo que é bom, então coisas boas começam a acontecer na sua vida. Glória a Deus, diga assim, quem pratica coisas boas começam a acontecer. É a lei da semeadura, está lá na Bíblia. Exceto se a pessoa praticar o mal, então ela fecha a bênção. Então a minha orientação é justamente aquilo que está no texto. Evita de praticar o mal. Não permita que a prática do mal venha roubar as bênçãos maravilhosas que Deus tem sobre a sua vida.
Agora, pastor, como é que eu posso ter essa autoridade? O pastor está me explicando, eu entendi de fato que eu tenho que fazer as coisas boas, eu entendi que de fato que apesar das pessoas praticarem o mal, eu não devo sair da bênção, porque se eu continuar me mantendo na bênção, com foco em Jesus, mais bênçãos virão sobre a minha vida, Deus vai reverter a maldição em bênção, eu estou entendendo, mas assim, pastor, haja coração, né? Como é que consegue fazer uma coisa dessa? Na teoria eu entendi, mas como é que isso funciona na prática? E aí vem, Jesus nunca te pede nada que Ele saiba que você não esteja capacitado para executar. Posso ouvir um amém? Jesus nunca vai te pedir uma coisa além do que você possa suportar. Portanto, o versículo abaixo é a resposta que te dá condições e autoridade para você cumprir com o versículo 15. Assim, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Como eu posso praticar o bem a uma pessoa se ela me praticou o mal primeiro? A resposta é: se você estiver com o coração sempre alegre, sempre regozijante, você vai estar imune à ação do mal. Se você estiver com o coração alegre, o coração regozijante, o mal não vai te tocar, porque você estará blindado pela alegria do Senhor. Aleluia! Sabe aqueles produtos que a gente coloca nos sofás, nos móveis, um produto chamado impermeabilizante? Quando você ouvir falar disso? Aí a criança vai lá, derrama chocolate quente no sofá branco e aquilo não estraga. Oh, coisa maravilhosa, né? E a mãe pensa assim, que bom que eu investi nesse impermeabilizante. Glória a Deus, né? Porque aquele produto está blindando para que o mal não entre e não permeie dentro daquele negócio. Existe um impermeabilizante espiritual na sua vida que te protege contra a maldade, pelo menos os danos causados da maldade. Isso se chama adoração. Regozijai-vos sempre. Posso ouvir um amém? Porque o cristão deve se alegrar sempre. E o que isso tem a ver com a condição de em tudo dar graças? Nós vamos lá. Porque quando você regozija, você disponibiliza que a verdadeira alegria esteja no teu coração. Irmão, você está tão saturado da alegria de Jesus no teu coração, que quando o mal te toca, você está anestesiado, você não sente essa dor. Porque a alegria do Senhor é a tua força. Glória a Deus. A gratidão é o sentimento derivado desse entendimento, desse estado de graça que Deus nos concedeu através de Jesus. Você está tão cheio de graça, tão cheio da gratidão, tão regozijante, tão glorioso, tão glorificante em nome de Jesus, que quando toca o mal não te afeta, porque você está revestido da graça de Deus. Você está revestido do poder de Deus. Você está revestido da presença de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então, esta gratidão que evoca em você um sentimento de contentamento e alegria. A gratidão pelo que Jesus fez na tua vida provoca em você um sentimento de contentamento e alegria. Glória a Deus. Porque preste atenção, irmão, quando a pessoa está ausente desse estado de graça, ele olha para a rua e diz: ih, vai chover, que coisa terrível, e já espragueja, né? Já fala lá uma coisa ruim, que coisa terrível, vai chover. Aí ele acorda no outro dia, aquele sol maravilhoso, e hoje vai ser calor. Tudo para ele é ruim. Se ele vê chuva, ele vê a chuva como algo ruim. Se ele vê o sol, ele interpreta o calor como algo ruim. Ou seja, tudo que acontece ao redor dele, ele afeta, porque ele não está revestido com a camada do contentamento. Ele não está cheio do contentamento na sua vida. Então, qualquer coisa que ele vê no mundo lá fora, ele interpreta como algo ruim, e o algo ruim lhe acompanha. Oi. Alô? Se você vê somente coisas ruins lá fora, é porque dentro do teu coração, o algo ruim está te acompanhando. Mas se você interpreta as coisas, tudo que acontece lá fora como sendo algo bom, então significa que o teu coração está cheio de bondade. E a bondade de Deus vai te acompanhar. Uau! Que coisa maravilhosa!
Não sei que vocês lembram daqueles filmes que nós vimos de desenho animado, né? O tal do cupê mal assombrado, né? Era uma nuvenzinha que tinha lá uma tempestade temporal, aonde aquela patota, aqueles raios, aquelas trovoadas, aquele temporal o acompanhavam. Tem crente que é assim, pastor. Tem gente que acorda de manhã murmurando, dorme de noite murmurando, e ele não sabe porque está tudo fechado na vida dele. Irmão, saia desse cupê mal assombrado, meu irmão. Aleluia. Seja o teu carro, seja o teu carro uma carruagem de adoração. Porque, irmão, nós estávamos vindo agora desses dias lá, o carro pegou e cortou na nossa frente. Eu olhei, Jesus, glória a Deus, né? Fazer o quê? Irmão, nós testamos o crente quando ele está jogando bola, quando ele está dirigindo o automóvel. Será que eu posso botar ali um fiscal só vendo como é que você joga futebol? Ou quando você dirige? Porque ali se manifesta o verdadeiro crente. Aí, pastor, agora pegou fundo. Mas é verdade. Se o teu coração está cheio de amor, o amor de Deus te cobre e te protege. E essa vida de alegria e adoração faz com que você ande blindado. Aleluia. Qual é a importância de um automóvel blindado? Um automóvel blindado é muito bom porque quando chega o assaltante ele não te toca. Você está protegido. Seja blindado pela adoração. Diga para o teu irmão assim, irmão, seja blindado pela adoração. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Então, quando somos gratos, a presença de Deus se manifesta na forma de alegria, e assim começamos a sentir os resultados e as consequências dessa graça em nosso espírito, cuja alma transborda de alegria e continua por estar na presença do Senhor. É aquilo que eu falei, meu irmão. Quando você está adorando Jesus, nós falamos hoje pela manhã, né? Quando você tem o seu devocional correto, devocional apropriado, um devocional que realmente faça sentido e não seja um devocional de religiosidade, os ventos começam a soprar favoráveis. Agora, quando você se mantém após o devocional em contínua gratidão, louvor e adoração, o vento continua soprando favorável. Aí você vê que está se levantando uma chuva, você glorifica a Deus. Obrigado, Jesus, por essa chuva. Você não vê a chuva como uma ameaça. Você vê a chuva como algo bom, porque, afinal de contas, as plantas precisam ser regadas. A poluição do ar precisa ser limpa pela água. Quando você acorda pela manhã e este sol maravilhoso, você não reclama do sol, você agora olha com uma outra ótica. Observe, a chuva era a mesma, o sol é o mesmo. A diferença é que o teu coração vê um sentido oposto, um sentido bom naquilo que acontece. E aí as coisas boas começam a surgir sobre você. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Não é por acaso, né, que a alegria é um fruto do Espírito Santo. E agora, por causa disso, você pode agora entender o versículo 17. Evitar que nós façamos o mal, retribuamos o mal pelo mal, né? Evitarmos fazendo isso praticando o bem. De que maneira? Estando sempre alegres, regozijai-vos sempre. E agora o versículo 17. E como eu posso fazer isso? Orando sem cessar. O que significa isso? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala isso através das ações de graças. Como você mantém esta oração contínua? Agradecendo, louvando. O louvor é a confiança de que tua oração foi atendida. Uau! Deixa eu explicar uma coisa. Pastor, às vezes as pessoas perguntam assim, até quando eu devo pedir e continuar pedindo por alguma coisa? Até quando isso deve continuar na minha vida? Aí eu peço por um trabalho. Até quando eu continuo insistentemente orando por esse trabalho? Vai orando, irmão, vai orando até você sentir paz no coração. Quando você sentir paz no coração, aí é a hora de você agradecer. Porque a gratidão sela o resultado da petição que você, em Cristo Jesus, pela fé, já recebeu. Amém? Você ora, continua orando, aí você sente no Espírito que o Pai atendeu a sua oração.
Você não viu o cumprimento dela ainda, mas no mundo espiritual você sentiu que isso deu resultado. E uma vez que isso deu resultado, como manter esse resultado? Agradecendo. Por isso que a Bíblia fala, petições, súplicas com ações de graças. Ações de graça, elas selam, né? Elas quelam aquele resultado, permitindo que aquilo permaneça garantido sobre sua vida. Então você só continua louvando, só continua dando glória, aleluia, e porque o resultado foi alcançado em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz lá agora Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 nos dá um segredo muito interessante. Observe isso. A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Cristo, que excede o vosso entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Beleza. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a ansiedade, ela trabalha contra a nossa fé. O que eu disse? A ansiedade trabalha contra a nossa fé. Qual é o problema da pessoa chegar a Deus com um estado ansioso? Quando ela chega a Deus, diante da presença de Deus, em um estado de ansiedade, ela, na verdade, não está crendo. Por isso que quando ela ora, ela pede uma coisa, daqui a 5 minutos, em função da sua ansiedade, ela vai pedir de novo. E daqui a 10 minutos, ela repete a oração pela 3ª vez, e a 4ª vez, e a 5ª vez, e a 6ª vez, e assim por diante. Porque o estado de ansiedade rouba da pessoa a confiança e a fé. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Se isso vai lhe provocar ansiedade, então antes de entrar com ansiedade, Jesus, eu não permito que a ansiedade governe o meu coração. Eu sou um cristão que anda por fé. Então, por fé, eu vou te pedir algo. E creio pela mesma fé que já recebi. Amém? Tudo quanto pedido, credes que já recebeste, assim será convosco. Está lá em Marcos 11:23. Creio que já recebi. E a partir de agora, em confiança, eu vou começar a agradecer pelo resultado. Aleluia. Pastor, qual é o problema desse negócio, então, de orar com ansiedade? O problema de orar com ansiedade é que você ora uma vez. Primeiro ponto, a ansiedade não espera Deus responder. Ela por si mesma é desesperadora, impaciente. Qual é o problema da ansiedade? A ansiedade é impaciente. E porque ela é impaciente, então ela não espera Deus responder. Aí a pessoa já vem com uma segunda oração. Olha, imagina só, né? Na caixa de e-mail de Deus, né? Você mandou lá um pedido, subiu. Antes de Deus abrir lá o negocinho, você já mandou um segundo, e já mandou um terceiro, e já mandou um quarto. Aí quando você olha assim, meu Deus, qual desses aqui que eu respondo? Não é assim? Já aconteceu isso contigo? A mesma pessoa mandar várias condições ao mesmo tempo? E esse é o problema. Porque se você está confiante em Deus, você precisa orar uma vez e agradecer. E você vai ter certeza que esta caixa de e-mail vai ser atendida. Esse e-mail espiritual será atendido em tempo oportuno. E enquanto isso, você continua glorificando, porque Deus é fiel para atender as nossas orações. Aleluia. Você está comigo nisso? Diga amém. Glória a Deus. E aí, então, este ponto. Agora você vai chegar lá. 1 de Tessalonicenses 5:18, que é a continuidade do que nós falamos, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Você coloca oração, mantém esta oração pela adoração, pela gratidão. E aí diz assim, em tudo dai graças. Diga comigo assim, em tudo. Não é só nas coisas boas, não. Não é só quando você achando que o resultado é favorável que você tem que agradecer. Porque, irmão, agradecer a Deus quando o resultado está favorável, até o ímpio agradece. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A consequência de tudo que nós falamos antes, de toda a conduta, desde não revidar o mal, revidar o bem, de evitar de fazer o mal com o mal, todas aquelas coisas que nós falamos ali, vai te proporcionar estar com o espírito pronto, o espírito apto,
o Espírito habilitado para que em tudo você dê graças a Deus, porque saiba que isto é a vontade de Deus. Amém? E aí vem a pergunta: como podemos agradecer a Deus em todas as ocasiões? E por todas as ocasiões. Não é só agradecer a Deus nas ocasiões, é agradecer a Deus pelas ocasiões. Ui, Jesus, agora ficou difícil, não é? Agradecer a Deus nas boas circunstâncias parece ser fácil, mas como louvá-lo na adversidade? Aí eu cito novamente Jó capítulo 1, versículo 20 a 22, né? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Uau! Glória a Deus! É natural que sejamos gratos quando recebemos algo bom de Deus. Mas Jó estava dizendo que ele era grato a Deus quando recebia qualquer coisa, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Observe o contexto. O contexto já afirmava que Jó era o homem mais próspero que havia na face da terra. Amém? Só que daí o diabo se levantou, Satanás se levantou lá para dizer assim: não, mas Deus, você tem tornado Jó o homem mais próspero da terra por uma razão, é por isso que ele está te louvando. Então, na verdade, ele te louva por interesse. Resumo da história é isso, né? Satanás quis acusar tanto Deus quanto Jó de um motivo interesseiro. Deus tinha um interesse em abençoar Jó para receber louvor, e Jó tinha um interesse em glorificar a Deus porque ele estava sendo favorável. Mas Deus conhecia o caráter de Jó. E Deus dizia assim: olha, Satanás, eu vou te mostrar qual é a verdadeira riqueza de Jó. Então toca em Jó, tira tudo que tem ali, deixa só a sua vida. E quando tudo aconteceu, Jó expressou essa adoração. Naquele momento, Jó demonstrou para Deus, para os anjos e para o próprio Satanás, que ele era maior do que isso. As condições difíceis não são maiores do que você. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Em Cristo Jesus, você é melhor e maior do que qualquer problema. Aleluia. Então, quando surgir um problema difícil, saiba assim: Deus me considera maior do que isso. Você é melhor do que essa situação. Quando o inimigo, as situações difíceis, tentar te empurrar para baixo, tentar te jogar na lama, saiba de uma coisa: você é melhor do que isso. Você não precisa se sujeitar a essas situações. Continue louvando, continue engrandecendo e glorificando o nome de Jesus, porque a vitória vem e ela é certa. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, aleluia. Temos que ser gratos também quando recebemos algo que a princípio nós não gostamos, mas também pode ser importante para o nosso crescimento. Olha ali, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sei que você crê. E se você crê que tudo que tem na Bíblia é palavra de Deus, então você crê que o que está escrito ali é vontade de Deus para você. Que você, em todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Então é por isso que você tem que dar graças. Deus, eu não estou entendendo, me veio uma prova agora. Me veio uma dificuldade, me veio uma coisa que a minha mente não alcança, mas a minha fé se sujeita. E nisto eu te dou graças. Aleluia. Você consegue dar graças a isso? Você consegue dar graça quando vem uma dificuldade, quando vem um revés na sua vida, como aconteceu com Jó? É nessa hora que você tem que mostrar a sua fé e dizer: Jesus, eu não entendo, mas a minha fé não está sujeita à minha razão. A minha fé ultrapassa a minha razão.
eu continuo acreditando que tu és fiel. E que no final da história eu vou entender que o resultado será glorioso. José, filho de Jacó, no momento não entendeu por que ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Ele também não entendeu porque ele esteve lá na casa do faraó, do Potifar, desculpe. E pior de tudo, ele ainda não entendeu nada quando aquela mulher ainda mandou colocá-lo no calabouço. José não tinha feito nada de errado. Mas o entendimento espiritual dele, quando ele se apresentou para os irmãos, e olha, não fiquem tristes por ter me vendido aqui para o Egito. Foi Deus que me enviou para cá. Porque agora eu estou na condição de primeiro-ministro do Egito, e eu posso ser uma bênção tanto para o meu pai e sua família, como para toda a humanidade. Aleluia! Então, quando vem uma coisa que você não entende, não julgue, não murmure, não reclame, para que não feche a torneira da bênção na sua vida, e não comece a vir nuvens carregadas sobre você. Quando vir uma coisa difícil, a semelhança de Jó, começa a dar glória, porque lá na frente você vai ver o resultado. E lá na frente, vendo o resultado, você viu que isto foi importante para Deus te promover a um nível maior de autoridade e um nível maior de glória. Então, quando vem a prova, não murmure. Quando vem a prova, você tem que dar glória, dizer glória a Deus, porque se eu estou passando por essa prova, é porque Deus está me levando a um nível maior de autoridade. Sabe por que uau, veio agora, quentinho do céu. Sabe por quê? Que Elias teve autoridade para orar e fazer o céu, a chuva descer depois de 3 anos e meio de seca? Porque ele não murmurou na seca. Ele manteve com o coração aberto, glorificando a Deus. E porque Elias passou na prova, porque é fácil, né, você profetizar a prova para Israel e ele sair numa boa, não é? Não, ele estava lá no ribeiro de Querite, estava lá sendo sustentado por corvos. Então, porque ele passou pela prova dando glória, então Deus conferiu a ele a autoridade para ordenar que os céus abrissem e chovessem, e o céu abriu e choveu. Deus está te dando autoridade. Eu não sei por que Deus está falando isso, mas Deus está falando com alguém aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu me lembro do relato de uma irmã, a irmã agora, né, teve um filho agora, teve uma menina agora, a Melissa. Essa semana, mandou lá, parabenizamos. Ela trabalhava como um setor de nutrição no hospital, e conhecendo ela estava com razão, o relato que ela disse é verdadeiro, ela era a melhor funcionária, nutricionista daquele hospital. E por uma razão que ninguém entendeu, a chefe que estava sobre ela a perseguiu. Removeu essa irmã, jogou lá para a zona leste de São Paulo, longe do seu lugar de moradia, e colocou uma apadrinhada dela no lugar. E ela não murmurou. Ela continuou glorificando a Jesus. Chegando lá naquele setor, o pessoal que estava no hospital disse, não, mas não é justo. Essa menina era a melhor menina que tinha aqui no hospital, como é que mandaram ela embora? Quem é que mandou ela embora? Quem é que mandou ela para o outro hospital? Lá ela ficou 3 meses. O que aconteceu? Ela trabalhava como terceirizada do hospital. Quando finalizou o contrato, eles mandaram um monte de gente, um monte de pessoas daquela terceirização embora. Pegaram aquela irmã, chamaram ela de volta e colocou ela como chefe de todo o setor de nutrição daquele hospital, inclusive como chefe daquela mulher que tinha sido chefe sobre ela. Este é o nosso Deus. Então, quando você passa por uma prova, não murmure, continue glorificando, porque você não sabe o que Deus está planejando a teu respeito. E quando isso acontece, entenda que Deus está te dando autoridade. Você não está entendendo, mas a autoridade Deus está vindo. Se você se comportar de forma correta, continuando a glorificar Jesus lá na frente, você vai ver que essa autoridade lhe fará diferença. Deus falou com alguém aí, dê uma forte salva de palmas para Jesus aí. Como Deus espera que o cristão se regozije em tais circunstâncias? Isso parece não ter sentido. No entanto, há um princípio espiritual por causa disso. Digo para o teu irmão assim, há um princípio espiritual. Permaneça fiel e você vai ver que as coisas vão manifestar de grande graça da parte de Deus. Aleluia!
Será que existe motivo para nos gloriarmos em nossa fraqueza? Paulo gloriou na sua fraqueza. Não seria isso uma forma de masoquismo? Não. Entenda que quando você está glorificando a Deus, você está mostrando para Deus que a sua comunhão com Ele é inabalável. Que apesar das coisas que aconteçam na sua vida, isso não vai te remover da posição de Jesus. Que você tem um princípio de fidelidade, de lealdade com Cristo, e não são coisas aparentes, não são coisas circunstanciais que vão te mover dessa posição em Deus. E uma coisa você tem que entender, que Deus sempre honra aqueles que o honram. Vou repetir, Deus sempre honra aquelas pessoas que, apesar da prova, continuam honrando Ele. Deus é leal. Diga para o teu irmão, Deus é leal. Deus não esqueceu de você. Teve um homem na palavra de Deus que achou que talvez tivesse sido esquecido por Deus. Esse homem era Mordecai. Mordecai, o tio da Esther, né, a Hadassah, ele estava ali ao redor do palácio. Ele descobriu que haviam levantado um complô, um levante para destruir o rei Assuero. Mordecai foi lá, ou Mardoqueu numa versão corrigida, foi lá e falou para os atendentes do rei, e de pronto pegaram, eliminaram aquele atentado que fariam contra o rei, e esqueceram do rei. Ou melhor, o rei esqueceu de Mordecai. Diga assim, Deus não esquece, Deus guarda a nota promissória, é diferente. Deus reserva para o momento oportuno. E o rei esqueceu. E passado um bom tempo, um bocado de tempo, e naquilo Mordecai tinha um inimigo muito grande lá no governo do Assuero, chamado o Ramã. E o Ramã detestava, odiava, queria matar Mordecai de qualquer forma, queria alcançar um modo de matar o povo judeu de qualquer forma. E aí, um dia que antecedia o golpe de Ramã contra o povo hebreu, e principalmente contra Mordecai, foi naquele dia que Assuero não conseguiu dormir. Por que será? E aí Assuero chamou lá o cronista e disse, olha, conta as histórias que aconteceu sobre o meu reinado, quem sabe essas histórias me façam dormir. E naquele assunto, divinamente inspirado por Deus, o garoto foi lá, abriu o rolo e encontrou a história de Mordecai. Como Mordecai havia avisado, como havia lá um complô contra o rei, um atentado, e como o rei foi liberto desse atentado. E naquele momento, Assuero pergunta, mas uma pergunta agora aqui. O que nós fizemos para esse homem? Não fizemos nada. Opa, uma injustiça? O que aparentemente era uma injustiça, era uma nota promissória que Deus estava aguardando para dar com juros e correção monetária. Então, se você está esperando a bênção não veio, fica tranquilo, irmão, os juros dos céus são maiores. A correção monetária celestial vale muito mais que a correção que existe nesse país. Glória a Deus. Uau! Ah, não, mas eu não posso permitir essa injustiça. O cara me salvou e eu não fiz nada com ele. Aí mandou chamar o inimigo. Amor, vem cá. O que você acha que eu tenho que fazer com aquelas pessoas do qual o rei quer honrar? Amancha o cara com ele, você bota no cavalo do rei, veste a manta do rei, bota alguém caminhando na frente dizendo, esta é a pessoa que o rei quer honrar. Então você vai fazer o seguinte, Amã, você vai andar na frente do jumento ali, do cavalo, você vai pegar um Mordecai, inimigo de morte, vai botar em cima do cavalo, vai botar a minha capa e vai dizer assim, esta é a pessoa a quem o rei quer honrar. Aleluia. A retribuição, dizem no mundo, né, que a vingança se come como um prato frio. Primeiro, Deus não tem vingança, nós temos que entregar a vingança para Jesus, aleluia. Segundo ponto, Deus espera o momento certo, porque quando vem muito mais saboroso. Dê uma forte salva de palmas para Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, oh, coisa maravilhosa, né? E isso é tremendo, irmão, é isso que Deus espera que nós fazemos, porque quando a pessoa se regozija e agradece na adversidade, tal demonstra que confia mais em Deus e acredita no que Ele controla todos os pormenores da sua vida. Se você está passando por uma situação difícil, e isso descontrola o teu coração, em outras palavras, na linguagem espiritual, você está dizendo assim, Deus,
infelizmente eu não estou acreditando que nessa situação você vai me livrar. Isso para Deus tem um nome, se chama incredulidade. Às vezes com a nossa mente nós dizemos que acreditamos, mas com o nosso coração nós desacreditamos e dizemos que não confiamos. Então não se desespere, continue tendo o comportamento confiante, apesar do sentimento equivocado. Você pode dizer amém a isso? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, quando a pessoa se regozija e agradece na adversidade, ela passa a confiar mais em Deus e acreditar que Ele controla todos os pormenores. Por isso nós podemos ler Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Repita comigo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gratidão sobre essas circunstâncias representa um ato de fé e confiança em Deus que controla todas as coisas e opera tudo para o bem daqueles que o amam. Se pudermos crer que Deus é soberano em qualquer circunstância, em qualquer situação, é isso que é para, e que tal situação é para o nosso bem, então é só confiar nele e começar a dar graças. E porque então nós estamos com o coração tranquilo, estamos revestidos de gratidão, fazendo o bem enquanto as pessoas nos colocam no mal, vigiando na gratidão como uma oração incessante. Uau! Então, quando começamos a fazer isso, Deus vê sobre nós a oportunidade para nos abençoar. Quando Ele olhou para Jó, não havia nada em Jó que pudesse revogar a sua bênção. Satanás, você bem tentou Jó, mas não tem nada. O homem é inocente, o homem é íntegro, ele é capaz, ele está apto para receber a bênção. Quando você continua glorificando a Deus e entendendo que todas as coisas cooperam para o teu bem, e mesmo assim dando graças a Deus em todas essas circunstâncias, Deus olha para você e diz assim, não tem como eu retirar a minha bênção. Vou, e ainda mais, agora eu vou liberar a minha bênção sobre ele. Existem pessoas aqui nesta noite que Deus quer liberar um nível maior de graça, liberar um nível maior de autoridade e bênção. Por algumas vezes já tentou fazer isso na sua vida, mas você não entendia, aí você murmurava, e é como se talvez você voltasse novamente lá para o estágio inicial, não é? Mas nessa noite vai ser diferente, porque Deus olha para você, e você no teu coração diz, Deus, obrigado, eu entendi que eu vou ser aprovado nessa prova. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, que é aprovado no meio da provação, porque sobre esse o Senhor vai liberar de coisas maravilhosas. Deus quer liberar autoridade sobre você, como liberou para José. Deus quer te dar o livramento, como deu o livramento para Mordecai. Deus quer liberar tantas bênçãos, mas às vezes no nosso coração nós não entendemos os propósitos, os caminhos, e nós tropeçamos. Mas a partir desta noite você não tropeçará mais, porque você vai ver a situação e vai aprender a dar graça. Eu nunca me esqueço de uma situação, estava eu e um outro pastor, saindo de Porto Alegre, indo para a região de São Leopoldo, dista cerca de do local, uns 45 quilômetros, e nós fazíamos de ônibus, de metrô, fazia várias formas. Às vezes pegava carona. E era um frio, tipo esse frio que os irmãos estão acostumados aqui, talvez um pouquinho menos. Aí, nós paramos debaixo de um ponto de ônibus, de uma parada de ônibus, um toldo, e estava tendo aquela chuva fina, aquela garoa, aquela neblina, aquele negócio caindo.
nós ali na parada com frio, e várias pessoas esperando chegar o ônibus para nós entrarmos e irmos para a cidade. E por ter chovido naquele lugar, havia uma poça de água assim. Aquela poça de água que os ônibus, de tanto parar naquela parada, naquele ponto, vai criando um buraco ali da roda do pneu, né? E ali ficou empoçada uma água. E nisso vem um enviado do inimigo, ele vindo com o carro, percebendo que nós estávamos todos ali, naquele ponto, esperando debaixo do toldo. Ele se removeu da região onde estava o automóvel, veio bem para o acostamento assim, e passou bem naquela poça d'água. E naquela hora, a reação instintiva de todo mundo foi correr e grudar aqui na parede, não é? Ficou aqui na parede, o toldo era só em cima, mas ele era aberto embaixo, lá atrás. E quando passou, a água voou por cima do toldo, bateu na parede e entrou bem aqui no cangote, assim, ó, aquela água suja, gelada de inverno, entrando nas costas adentro. Os ímpios, você já pode imaginar o que eles falaram, né? Como eles espraguejaram. Mas a reação instintiva foi que eu e esse outro rapaz, hoje também pastor, gritamos, glória a Deus! Aí todo mundo falando palavrão, olharam para nós assim, quem são esses malucos aí, não é? Fica falando essas coisas. Mas nós não estávamos nem aí, sabe por quê? Porque a gente estava cheio de graça. Glória a Jesus, cheio de graça. Aquilo não nos removeu da posição de bênção. E hoje Deus nos deu condições abençoadas, de não precisar mais parar num ponto de ônibus no inverno. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que ocorrerão situações em que você será testado, provado, mas não remova a sua posição, continue dando glória. Porque quando você dá glória, você pavimenta a tua estrada para um caminho de bênção maior. Aleluia! Para um nível de bênção maior sobre a tua vida. Quando você agradece o Senhor, né, você cria esse ambiente. Agora preste atenção, o louvor não é um método de se negociar com Deus, né, para que as coisas nos tornem favoráveis. Não, o louvor é um princípio do coração. Eu louvo a Deus, apesar das situações. Eu aprendi a louvar ao Senhor a despeito de qualquer problema. Isso faz parte da natureza. Se a coisa é boa, eu louvo. Se a coisa não é boa, eu continuo louvando. Porque isso não é um método de negócio. Mas isso prepara o mundo espiritual. Prepara o terreno de Deus na tua vida. Para que coisas boas comecem a surgir, hora após hora. Momento depois de outro momento. Instante após outro instante. Glória a Deus, aleluia. O plano perfeito de Deus é levar cada um de nós a entrar nesta comunhão com Ele, a despeito de qualquer circunstância. A oração de louvor é a mais alta forma de comunhão com Deus e ela sempre atrai para nós grande quantidade de poder de Deus. E quando você louva na hora da tribulação, você está mostrando para Deus que você é uma pessoa que tem ato de obediência. Você obedece o texto que diz em tudo, dai graças. Deus vê essa obediência, transforma a situação adversa numa situação favorável. Que nesta noite, a situação favorável de Deus seja revertida a teu favor. Convido o Ministério do Louvor a nos auxiliar aqui em cima, a glorificar a Jesus. Salmo 50, versículo 14 e 15 diz assim: oferece a Deus sacrifícios de ações de graça, cumpre os teus votos para com o Altíssimo, invoca no dia da angústia, Ele te livrará e tu o glorificarás. Aleluia, glória a Deus. As ações de graça, meu irmão, são arma de guerra, porque a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia. A gratidão a Deus promove em você um estado de coração alegre, que fica protegido contra a depressão, contra o desânimo, contra a crise de ansiedade, contra a angústia. Você está comigo nisso? Você pode louvar ao Senhor em todo tempo? Aleluia. Glória a Deus. Então, às vezes, o que nos impede na solução do nosso problema
é que nós, no lugar de fazer ações de graça, nós promovemos a murmuração. Mas nós resolvemos, nos nossos lábios, não colocar nenhuma palavra torpe. Uma coisa que tem que ensinar aos cristãos novos, né, irmão? Crente e palavrão é duas coisas que não combinam. Amém ou não amém? Se você fala palavrão, eu vou pedir para sua mãe limpar sua boca com sabão, aleluia. Não é assim que a gente aprendeu lá, né, quando era criança? Não. Aprenda a extrair dos teus lábios frutos de louvor e gratidão a Deus. E aí você vai ver a glória de Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, quando você louva a Deus em todas as circunstâncias, não significa que nós estamos fechando os olhos para a adversidade, mas significa que, apesar da adversidade, você crê que Deus é maior. Aleluia. Vou repetir. Quando você louva a Deus na situação difícil, você não está tapando os olhos para o problema, ignorando o problema. O que você está dizendo é que, apesar do problema, você sabe que o teu Deus é maior. E Ele vai te dar a vitória. Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos louvar ao Senhor.